Bom, gente, vamos começar a aula, né? Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer muito a presença de vocês hoje e também o convite que o professor Thomas Bustamante me fez para participar deste curso sobre o impeachment e os processos políticos e jurídicos que decorrem desse evento, né, da história recente brasileira. O tema da aula foi colocada com um título mais ou menos assim, né? A Constituição de 88 confronta a ponte para o futuro. E eu vou falar um pouco para vocês hoje a respeito exatamente de duas visões ou duas narrativas a respeito do que deve ser o país e como elas se confrontam, inclusive no processo de impeachment. Embora eu não vou me deter tanto no próprio processo de impeachment e muito mais nas narrativas, na ideia das narrativas. Só que antes de tratar desse confronto entre esses dois projetos, Ponte para o Futuro e Constituição de 88, eu vou falar um pouco para vocês do ponto de vista conceitual, né, a base teórica da análise que eu vou fazer é a da Constituição Viva, que vem de uma terminologia norte-americana da Living Constitution, né, que é em uma tradução literal, Constituição Viva. Então, a minha apresentação ela se divide em duas partes. A primeira, eu vou explicar um pouco para vocês as bases teóricas da Constituição Viva, o que isso significa, e depois, numa segunda parte, falar um pouco sobre esses projetos Ponte para o Futuro e Constituição de 88. Já adiantando, supondo que a Constituição de 88 é a Constituição Viva, né? No final, então, numa terceira parte, a gente abre para perguntas e também para observações de vocês e para uma troca mesmo de ideias a partir do que foi apresentado, do que será apresentado aqui. Então, vamos começar pela ideia de Constituição Viva, né, que, como eu disse, vem do termo norte-americano Living Constitution, que de fato lá se traduz numa espécie de doutrina, né, ou de perspectiva de direito constitucional, que é chamado também, vocês vão encontrar na literatura, né, o termo organicismo, ou construtivismo frouxo, né, tem algumas terminologias que se usam em relação a essa tendência. Na verdade, essa tendência ela congrega uma série de autores e uma série de teorias diferentes dentro do constitucionalismo, mas o que elas têm em comum é que elas vão afirmar que a Constituição ela tem sentidos dinâmicos e que esses sentidos são construídos, né? Essa dinamicidade ela é construída a partir de características que são intrínsecas à própria ideia de Constituição e que a tornam análoga a um organismo vivo, que poderia mudar constantemente, né? Ela seria similar a um organismo vivo nesse sentido de que o organismo vivo ele está constantemente em mutação, constantemente em transformação. Assim também as características intrínsecas à ideia de Constituição fazem dela um organismo vivo, algo que pode mudar constantemente. Bom, essa tendência do constitucionalismo, ela permite levar em consideração as sociedades contemporâneas e as mudanças como uma chave de leitura importante do texto constitucional. É comum, às vezes, as pessoas pensarem, e principalmente eu diria em geral as pessoas, né? Mas eu vejo isso corrente em pessoas que às vezes não são da área do direito, de acharem que quando a gente fala em Constituição, nós estamos falando de um texto, que a gente está falando daquele texto publicado, né? Ali no livrinho, com os artigos. Mas, na verdade, Constituição
não se limita ao texto, né? O texto é um ponto de partida a partir do qual eu tenho que ir extraindo sentidos. E a ideia da Living Constitution é que esses sentidos são constantemente mutáveis e que eles vão acompanhando mudanças históricas, políticas, sociais, econômicas, etc. Bom, há duas grandes correntes aí, só para contextualizar um pouco, né? Duas grandes correntes dessa tendência da Constituição viva, uma que é chamada de pragmatismo, que vai entender a interpretação como algo evolutivo e constante, que não tem nenhum tipo de compromisso com a intenção original de quem fez a Constituição. Então, a Constituição é também um documento histórico, no sentido de que ela é feita num determinado momento histórico, né? A Constituição de 1988, para dar o exemplo mais claro, né, e mais próximo de nós, ela passou por um processo constituinte, que alguns de vocês devem lembrar, entre os anos de 1986 e 1988, até 5 de outubro de 1988. Daqui a uns dias a Constituição faz aniversário, né? Então, este processo constituinte, que acontece ao longo de 2 anos, né, que é um debate sobre como vai ser a Constituição, o que vai ser esse texto, enfim, os pragmatistas acreditam que aquilo que é discutido naquele momento, nós não temos um compromisso com a interpretação a partir desses compromissos que são firmados naquele momento, né? A mutação tem que ser, inclusive, em relação a esse momento fundante. E existe uma outra tendência, que é dos intencionalistas, que vão dizer que, na verdade, os constituintes, ou seja, esses que no processo constituinte, né, vão elaborar o texto constitucional, é que já escrevem a Constituição de uma maneira ampla, flexível, para poder criar a dinâmica no texto constitucional vivo, né? Hoje, à noite, inclusive paralelo a essa aula, está acontecendo a abertura de um congresso sobre os 30 anos da Constituição, na Faculdade de Direito, aqui da UFMG, que vai terminar no dia 5, que é exatamente a palestra de encerramento é no dia do aniversário da Constituição, dos 30 anos. E o professor homenageado nesse evento foi o meu orientador de tese, de doutorado, o professor Menelik de Carvalho Neto, hoje é professor lá na UNB, na Universidade de Brasília, estará aí para o evento, já chegou aqui na cidade. Ele costumava nos ensinar, quando era professor aqui na UFMG, que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, é que tinha ali expressa uma cláusula de abertura nesse sentido, né? A ideia de que está lá, mais ou menos o texto diz o seguinte, que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam nos que estão listados no artigo 5º, mas estão incluídos todos aqueles que decorrem do próprio texto e da interpretação do texto. Bom, eu não estou reproduzindo literalmente o parágrafo, mas é mais ou menos isto que ele diz. É uma cláusula de abertura, ou seja, nós estamos fazendo uma lista aqui de direitos fundamentais, mas qualquer coisa que decorra do sistema constitucional da Constituição de 88 é um direito também. E é exatamente esse parágrafo 2º do artigo 5º que permitiu, por exemplo, interpretações que aconteceram muito depois de 88, que interpretaram que tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, que o Brasil, enquanto Estado Nacional, assina, valem dentro do Brasil como Constituição, né? Eles valem também como direitos. Então, é o caso, por exemplo, de toda uma discussão em torno da garantia dos direitos dos povos originários no Brasil, né, que decorre de na verdade, de um tratado da OIT, que o Brasil assinou, de uma convenção, melhor dito, da OIT. Então, mesmo que a gente não tenha uma lei interna, a gente tem bases, né, legais, internacionais, para poder dizer que os povos indígenas no Brasil têm certos direitos, por exemplo, com base na convenção da OIT. Então,
muito em cima, né, desta ideia dos intencionalistas, nas correntes da Constituição Viva, né, partem desse princípio, que os próprios constituintes, eles estabelecem as cláusulas de abertura, eles criam um texto flexível precisamente para poder permitir essa mutação constitucional constante. Bom, alguns críticos, é importante falar um pouquinho também dos críticos, né? As teorias da Constituição Viva vão dizer que, na verdade, o processo de mudança da Constituição só deveria ser feita pelos processos de emenda constitucional, que é o que está previsto nas próprias Constituições, né? Só a emenda constitucional é que permitiria essa mutação. Outra crítica que se faz é que a ideia de uma Constituição viva, ou seja, uma Constituição que pode mudar a interpretação, ela seria um estímulo a um ativismo judicial em que os juízes basicamente tomariam conta, né, das interpretações que, na verdade, deveriam ser feitas pelo regime democrático. E esses riscos, eu não posso deixar de falar, apesar de eu já ter enunciado no início, né, de que eu adiro, de certa maneira, a esta tendência da Constituição Viva, ela que vai me servir de base teórica para análise. Acho que é importante também trazer as críticas, né, o que os críticos à tendência falam, porque, na verdade, o que esses críticos estão fazendo é enunciando os riscos que são inerentes a esse processo e que também a gente tem que ter atenção a esses riscos. A crítica mais radical nos Estados Unidos, né, à ideia de Constituição Viva, vem de uma outra corrente que é chamada de originalismo, que aqui no Brasil a gente poderia traduzir por um certo positivismo legalista, ou seja, a ideia de que, na verdade, não existe essa abertura na interpretação do direito, que a gente sempre tem que ser o mais fiel ao texto da lei e o mais fiel ao texto das constituições, né? Sem abrir, ou evitando abrir ao máximo a interpretação, para a gente ser mais fiel ao que está escrito. Também é uma crítica que se faz, né? Como é que eu vou decorrer certos princípios a partir da ideia de Constituição Viva que não estão, muitas vezes, expressos no próprio texto. Alguns autores que eu queria mencionar aqui, porque eu estou tentando também construir umas bases teóricas e passar para vocês algumas informações para quem depois quiser pesquisar mais a fundo a respeito dessas questões. Então, tem dois autores que eu considero bem importantes e eu vou falar apenas de um deles, por causa do tempo, que são o Michael Kramen. Eu não vou falar muito dele, mas ele é um autor importante, ali do Living Constitution. E o outro, meu favorito, o Bruce Ackerman, né, que é um professor constitucionalista da Universidade de Yale. Ambos estão vivos, né, e continuam escrevendo textos bastante importantes. Hoje eu vou falar mais do Bruce Ackerman. Bruce Ackerman, que é um autor que, um dos críticos mais consistentes a autores como Ronald Dworkin, que vocês já ouviram falar aqui no curso, e John Hart Ely, também. Eles têm sempre assim um debate bastante profícuo, né, entre eles. E gostaria de fazer um parêntese, né, para mostrar, porque a gente não deve ignorar essas várias vozes que vêm a respeito do próprio curso que o professor Thomas organizou. E uma das críticas que alguns fizeram a respeito do curso é que ele seria um curso de amigos, né, de vozes unívocas, todo mundo pensando a mesma coisa. Mas, na verdade, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma crítica ao autor favorito do professor Thomas, que é o Ronald Dworkin. Ele declarou isso aqui na aula dele, que também é um autor que eu gosto bastante, é interessante, mas que eu discordo em várias coisas, né? Então, na verdade, os professores que estão apresentando aqui para vocês as várias ideias, né, eles não estão partindo de uma matriz teórica comum e nem ideológica, para falar a verdade.
né? Nem uma matriz ideológica comum. A gente tem muitas discordâncias entre a gente, mas também temos algumas coisas em comum, sim. Por exemplo, a defesa da democracia. Isso é uma coisa que acho que une todos os professores que estão hoje envolvidos no curso. Bom, o Bruce Ackerman, para quem quiser pesquisar depois, ele tem uma trilogia, ele escreveu 3 livros bem importantes, que se chamam We the People, Nós o Povo. Infelizmente, esses livros não foram traduzidos ainda para o português, vocês vão encontrar em inglês mesmo, mas aí são 3 volumes. O primeiro foi publicado em 91, se chama We the People Foundations, ou seja, as fundações, as bases da ideia de We the People. É o volume 1. Depois, em 98, ele escreveu We the People Transformations, Transformações, volume 2. E depois, em 2014, We the People, The Civil Rights Revolution, ou seja, a revolução dos direitos civis, ou dos direitos fundamentais, a gente usaria mais esse termo aqui no Brasil, é o volume 3. We the People se refere a uma fórmula que a maioria das constituições escritas no mundo utiliza para começar a Constituição, o texto constitucional, inclusive a nossa, né? Fala assim, nós o povo, né? Nós o povo reunidos em Assembleia Constituinte, né? Promulgamos essa Constituição. Então, muitas constituições no mundo, as constituições escritas, elas começam com essa frase. E o que o Ackerman faz nesses textos é discutir, bom, por que se usa essa fórmula? O que está se afirmando ali quando se fala em nós, o povo? Quem somos nós? Quem é o povo? Que é a base da Constituição, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive, né? A que se refere a ideia do We the People, ou nós, o povo. Ainda queria mencionar um outro texto que o Ackerman publicou em 2010, chamado The Decline and Fall of the American Republic. Também não foi traduzido ainda para o português, que quer dizer o declínio e não é o fim, mas a queda, né? O declínio e a queda da República Norte-Americana. Então, vocês veem que por esse título, o Ackerman é um crítico bastante ácido e feroz ao próprio constitucionalismo norte-americano, né? E a gente vai falar um pouco das críticas que ele está fazendo a um constitucionalismo liberal, igualitário, principalmente, portanto, ao Dworkin. Bom, uma coisa interessante sobre essa tendência da Constituição viva é a ligação que ela faz entre direito e política, que é uma relação que eu gostaria de falar bastante hoje para vocês, né, sobre a relação entre direito e política. E a Living Constitution, a ideia de Constituição viva, ela parte da perspectiva ou da consideração de que a política também determina os sentidos constitucionais, ou seja, que a interpretação constitucional ela é feita em contextos que são temporais e espaciais, né? Ela é sempre feita no aqui e agora do espaço, ou seja, ela não é feita em alto espaço, na abstração, ela é feita a partir de problemas reais e cotidianos, e ela, além disso, é feita em contextos históricos específicos, né? Ou seja, naquele momento a gente não pode ignorar que quando uma decisão é tomada no direito, ela tem um contexto político que permeia essa própria decisão. Portanto, assim, o tipo de sentido que eu vou dar à Constituição, ela depende também desses contextos políticos. No entanto, qual que é a questão que vai ser trazida pela ideia de Constituição viva? De que eu tenho alguns desafios a vencer ali. Um dos desafios é que eu não fique à mercê da contingência política. Então, uma coisa é dizer que a política, de alguma maneira, tem um papel a cumprir na própria fixação dos sentidos da Constituição. Outra coisa diferente é eu simplesmente dizer, bom, então qualquer interpretação vale, né? Dependendo de quem está no poder, de quem manda, eu faço a Constituição de acordo com esse que manda. Então não é isso que eles estão defendendo, né?
Não é essa segunda coisa que eles estão defendendo, de que eu fico à mercê da política. O que eles estão colocando como, e o que o Ackerman coloca como um desafio, é que nós temos que pensar na interpretação constitucional a partir dessa tensão entre direito e política, né? É necessário a gente, de alguma maneira, saber a medida dessas coisas, né? Saber como o direito e política vão interrelacionar-se, né? Claro, sujeito aos riscos que esse processo implica e que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, tem um exemplo bem interessante a respeito disso, que é muito trabalhado pelo Ackerman e pelos autores da Constituição Viva em geral. Eles gostam muito desse exemplo porque, para o contexto do constitucionalismo americano, norte-americano, parece o exemplo mais claro, que diz respeito a uma série de decisões judiciais que foram tomadas na década de 20 e 30, 1920 e 1930, pela Suprema Corte norte-americana, interpretando a Constituição norte-americana e, eventualmente, permitindo a aplicação das medidas do New Deal nos Estados Unidos. E por que esse conjunto de decisões foi um conjunto bastante polêmico naquele contexto? É porque a Constituição norte-americana ela era lida, era compreendida como uma Constituição liberal, que consagrou o capitalismo como uma forma econômica, né, como a forma econômica por excelência, e um capitalismo ligado também a um liberalismo político que partia e de um liberalismo econômico, que o indivíduo é livre e igual, e a partir da liberdade e igualdade assente na Constituição, ele então é livre para comerciar, ele é livre para participar do jogo de mercado. Um jogo de mercado que tem que ser livre também, em que o Estado não deve interferir. Ao contrário, o Estado deve estabelecer todas as condições para que a livre concorrência, o livre mercado, a livre iniciativa sejam cumpridos, né, possam ocorrer. E naquele contexto da crise de 29, né, da crise que acometeu os Estados Unidos e que gerou em pouco tempo, um tempo recorde, uma profunda desigualdade, uma profunda pobreza, o governo, o poder executivo, né, nos Estados Unidos propôs uma série de medidas que foram conhecidas como New Deal, e no inglês o New Deal quer dizer um novo pacto, né? Esse que é a tradução, é um novo pacto. Então o que o governo estava propondo efetivamente é um novo pacto, dizendo assim, olha, não dá para ser assim 100% liberal, a gente tem que ser um pouquinho mais intervencionista, a gente tem que aceitar que às vezes o governo vai ter que interferir, inclusive na economia, para poder garantir algumas coisas. Por exemplo, para garantir empregos, porque a gente não pode suportar como nação que haja um desemprego em massa, como está vendo, as pessoas morram de fome e fique por isso mesmo, né? A gente fica esperando o mercado reagir para que isso se revirta. Então, a gente precisa de tomar algumas medidas para que haja, através da interferência, do intervencionismo estatal, a garantia de algumas coisas, como, por exemplo, emprego, como, por exemplo, controle de preços, que era uma outra coisa polêmica, nenhuma intervenção direta na economia, controle de preços de produtos básicos, e entre outras coisas. Então, a primeira tendência, a primeira posição da Suprema Corte naquele contexto foi de negar, de dizer isto aqui está subvertendo o sentido da Constituição norte-americana. Vocês estão querendo, por medidas emergenciais, como se fossem decretos, vamos dizer assim, né? Para usar uma linguagem assim que no Brasil é mais corrente. Então, por decreto, eu vou lá e mudo o que está na Constituição. Então, a Constituição tem que ser liberal, de repente eu falo que o Estado pode interferir. Então, essas medidas do New Deal, inicialmente, foram consideradas inconstitucionais na Corte norte-americana.
E aí, eventualmente, a partir de várias tentativas e de negociações, inclusive, essa jurisprudência virou, ela se transformou. Então, da inconstitucionalidade, mais tarde, algum tempo mais tarde, alguns anos, na verdade, mais tarde, as medidas do New Deal foram consideradas constitucionais e aí elas puderam ser aplicadas, efetivamente. Então, os autores, né, da Living Constitution vão dizer, está aí um bom exemplo de como o tempo e espaço, como um contexto social, econômico, histórico específico, fez com que houvesse uma mutação naquela Constituição, que vai influenciar depois as outras coisas que vão ser interpretadas a partir daquele texto, a partir da década de 30. Então, isso vai mudar completamente a configuração, vamos dizer assim, da forma como se interpreta a Constituição norte-americana. Inclusive, de alguma maneira, subvertendo um princípio que está na Constituição original, que está no texto original, que está na intenção do legislador original ou do constituinte original, mas que de alguma forma também pode-se dizer se amolda aquilo que, como princípio, foi colocado por esse constituinte original. E esse que é o desafio ou a dificuldade, assim, é como dizer, olha, eu estou mudando uma coisa, mas eu estou mudando para não mudar. No sentido de que eu estou reforçando aquele princípio que foi colocado no início, de liberdade e igualdade para todos, só que para de fato haver liberdade e igualdade para todos, eu vou ter que fazer uma mudança na forma como eu leio a Constituição. Senão eu não vou conseguir o objetivo maior, que é esse que está lá, no início, né, de um compromisso constitucional. Agora, como saber que nós estamos na medida certa de fazer isso, ou como saber que a gente já ultrapassa essa medida? Essa foi a pergunta que a Suprema Corte norte-americana se fez naquele contexto. Olha, se a gente aceitar o New Deal, será que nós não estamos, na verdade, derrubando a Constituição? Qual que é a medida disso? Em que medida a gente consegue aceitar essa mudança sem subverter os princípios básicos originais da Constituição? Então, esse que era o desafio que estava sendo colocado ali, que é muito utilizado como um exemplo, né? Outra coisa interessante da análise do Ackerman é que durante esse período, né, da década de 30, New Deal, nós vamos ter pelo menos aí 5 emendas constitucionais. Vai da 21ª emenda da Constituição à 26ª emenda da Constituição. Estou falando da Constituição norte-americana, né? Bom, a 21ª emenda vai falar um pouco, vai mexer um pouco na questão do Pacto Federativo, alegando que o Pacto Federativo é desequilibrado e que, de alguma maneira, a gente tem que pesar menos nos poderes do governo federal, entregando aos estados um pouco mais de atribuições. Outra emenda que eu queria chamar a atenção é a 22ª emenda, que vai falar um pouco sobre o poder excessivo do presidente da República, né? A capacidade que o presidente da República tinha nos Estados Unidos, né, de tomar decisões-chave, e como isso também é considerado desequilibrado. Então, a 22ª emenda, no texto, parece mostrar, né, uma certa crítica a esse excesso do poder do presidente. Depois, a 24ª emenda da Constituição norte-americana é a que proíbe a imposição de taxas para o exercício dos direitos políticos nas eleições federais. Então, é o fim do voto censitário nos Estados Unidos, só acontece lá depois de 1930, né? Então, se eu olho para o texto, parece que o texto, na verdade, está tratando ali do voto censitário nesse sentido, assim, de que havia uma condição econômica para eu ser eleitor e que isso teria que ser derrubado porque isso é uma discriminação a partir da riqueza.
né, da diferença de riqueza. E a 26ª emenda, que é a emenda que garante voto para os maiores de 18 anos. Então, ele reduz a idade do voto, integrando, assim, um conjunto, uma parcela da população mais jovem que não tinha direito a voto. O que eu quero chamar a atenção a respeito dessas emendas, né, acompanhando o raciocínio do Bruce Ackerman, é que ele vai dizer o seguinte: olha, se a gente lê essas emendas pelo texto delas, elas parecem dizer algumas coisas, né? Elas parecem dizer, por exemplo, o que eu disse aqui, né, que há um pacto federativo desequilibrado e que eu tenho que pesar mais a favor dos estados, menos a favor do governo federal. Que o presidente está com poder demais. Que os jovens têm que ser integrados ao processo político e que os pobres têm que ser integrados ao processo político. Então, se eu leio o texto, parece que é isso que está sendo dito. Mas o que o Bruce Ackerman raciocina, né, percebe, é o seguinte: ó, o New Deal não foi um modo de eu tirar o poder do federação em favor dos estados. Ao contrário, foi uma grande concentração do poder no poder federal contra o poder dos estados. No entanto, amarrando esse poder federal a uma legitimidade popular. Então, exigindo que esse poder federal se exercesse em nome de um poder popular. E, nesse sentido, mudando dessa perspectiva. Também o New Deal não é uma forma de eu minar o poder do presidente da República nos Estados Unidos. Ao contrário, o presidente da República passa a ter poderes muito importantes, inclusive de criar políticas, todas as políticas sociais, de bem-estar social, durante esse período, foram criadas pela presidência da República, né, e não pelos estados. Então, o que ele está chamando a atenção é o seguinte: eu tenho um texto, esse texto parece dizer uma coisa, mas na verdade está sendo feita uma outra coisa. Vocês estão entendendo, né? De alguma maneira, aquele texto, da hora de ser interpretado e aplicado, ele está sendo aplicado de um outro jeito, um pouco diferente, e firmando um outro tipo de compreensão. E em relação à questão do voto, né, o que o texto diz é que eu estou acabando com as discriminações em virtude de renda, né, de riqueza, e que eu estou integrando ao processo político pessoas jovens. Mas, no fundo, a quem beneficiavam essas medidas? Basicamente, aos negros norte-americanos. Então, na verdade, essas são as duas primeiras medidas importantes que os Estados Unidos tomam para a igualdade racial. Mas veja, no texto não está escrito igualdade racial. Não está dito isso no texto. No entanto, esse é o efeito que essas medidas têm na prática, efetivamente. Então, o que o Ackerman está nos chamando a atenção com esse exemplo é que não sempre o que está expresso no texto é necessariamente o que está sendo aplicado, ou vamos dizer assim, o destino para o qual está sendo aplicado aquele texto. Então, eu não vou conhecer a Constituição pelo texto. Eu vou conhecer a Constituição pela interpretação que eu faço desse texto. E pelos princípios que estão sendo firmados e pelos compromissos constitucionais que estão sendo firmados a partir da aplicação do texto. Né? E às vezes a gente comete este erro. E a gente acha que para conhecer o direito, e isso eu sempre falo, eu dou aula para primeiro e segundo período de direito, eu sempre começo as aulas falando isso. Porque eu dou aula de matérias que são mais sociologia, filosofia, teoria, né? Então parece uma coisa mais abstrata e os alunos às vezes ficam com essa ansiedade de pegar, não, eu quero ver direito, eu quero conhecer, né? Não quero ficar vendo essas coisas assim viajantes, né? Eu quero uma coisa prática, o direito. Só que a pessoa acha, às vezes, que o direito o que é o direito? É se eu mandar ler o código? Então, lê o código aí a pessoa vai se sentir que mais dentro do direito. Não, porque o código não é o direito. Se você decorar o código, você não sabe direito. Se você decorar né, o texto da Constituição, não é que você sabe direito por causa disso.
Porque a questão não é o texto, a questão é como esse texto é interpretado e aplicado. E muitas vezes o texto diz uma coisa, mas dali eu posso inferir outras. E por isso que eles estão usando esta ideia de um organismo vivo, de uma Constituição viva. Né? O que eu tenho que olhar não é para o texto, eu tenho que olhar é como esse texto está sendo lido, interpretado, aplicado e para quem ele está sendo aplicado também. Como ele afeta a vida das pessoas a partir da sua aplicação. Né? Bom, avançando aqui, então se questiona esse ponto, né, da literalidade dessas emendas constitucionais. Na verdade, o que importa aqui é a gente entender quais são os compromissos que decorrem, né? E aí é interessante vocês gravarem essa terminologia que é muito cara a uma concepção de Constituição viva, que é os compromissos constitucionais. Quais são os compromissos constitucionais que eu afirmo no momento em que eu aplico um texto constitucional ao cotidiano das pessoas? Então, eu não vou estar atrás do texto, da literalidade desse texto. O que eu quero saber é quais os compromissos que vão sendo afirmados pela interpretação, né? E aí o Ackermann, lá na página 5 e 6 de um texto que eu vou citar aqui, que não é nenhum dos que eu recomendei a vocês, não vem desses livros, mas é um texto que foi publicado na Harvard Law Review, na revista da Universidade de Harvard, em 2007, que na verdade é uma publicação das aulas que o Ackermann deu nessa mesma universidade, chamada, eles gostam de batizar, né, esses cursos, os cursos que os professores dão, com o nome de pessoas famosas, né? Então, essas eram as Oliver Wendell Holmes Lectures, de 2006, que foram feitas na Universidade de Harvard. Não por acaso, o Oliver Wendell Holmes é dá o nome a essas aulas, né? Foi um importante ministro da Suprema Corte norte-americana, né, juiz da Suprema Corte norte-americana, que é um dos responsáveis por toda aquela fase da Constituição americana em que ela será interpretada em favor dos direitos civis. Né, nesse momento em que começam a ser aplicados, né, os direitos civis norte-americanos, quem era o presidente da corte era o Oliver Wendell Holmes, nesta época. Essa série de aulas que o Bruce Ackermann dá em Harvard, em 2006, tem o título The Living Constitution. Ele está explicando a Constituição viva. Então, eu estou citando dessa fonte. E estou fazendo uma tradução aqui livre, né? Eu mesma fiz a tradução dessa frase. Então, diz assim, entre aspas: uma coisa curiosa aconteceu com os norte-americanos ao longo do século XXI. Perdemos nossa habilidade de escrever nossos novos compromissos constitucionais à moda antiga. E isto não é um pequeno problema em um país que se imagina vivendo sob a égide de uma Constituição escrita. Fecha aspas. Então, eu acho bem interessante essa afirmação que o Bruce Ackermann está fazendo. E eu fiquei me perguntando, será que nós podemos dizer essa mesma frase aqui no Brasil? É um dos desafios que eu gostaria de colocar para vocês. Será que nós, brasileiros, perdemos a nossa capacidade, a nossa habilidade de escrever nossos novos compromissos constitucionais com a Constituição de 88? Quais são esses compromissos que nós estamos afirmando hoje, nos dias de hoje? Será que nós perdemos a capacidade de manter a Constituição viva? Eu vejo, olha, muitos amigos queridos e constitucionalistas, inclusive, que eu respeito e gosto muito, alguns colunistas
que trabalham com direito e com política dizerem que a Constituição de 88 está morta. A Constituição de 88 foi revogada com impeachment, por exemplo, né? Porque isso realmente é uma polêmica, está na própria ideia do golpe. Se a gente afirma o impeachment como um golpe, então o que aconteceu com a Constituição a partir do impeachment? Chega ao ponto de um lado, né, no campo político, a direita dizer, não tenho mais nenhum compromisso com essa Constituição aí. Eu posso fazer outra, se eu quiser. Como teve alguém que disse assim, não, eu junto aqui um bando de gente especialista e as pessoas sentam aqui e fazem outra Constituição. Eu não preciso daquela de novo. Eu não preciso daquela mais. Eu faço outra aqui no meu gabinete, né, com experts. Do outro lado, no campo da esquerda, tem gente falando em Assembleia Constituinte, né, dizendo, vamos fazer uma Assembleia Constituinte, ou seja, a Constituição de 88 está morta, não preciso dela mais. Então veja, tanto na esquerda quanto na direita, há uma certa disposição de alguns, não vou dizer de todos, mas há uma certa disposição, tanto no campo da direita quanto na esquerda, de dizer, essa Constituição de 88, nós não precisamos mais dela. Ela é dispensável, ela está morta, e enfim. E a minha pergunta é, será que nós, roubando a frase do Ackerman, será que nós brasileiros, ao longo do século XXI, perdemos nossa habilidade de escrever nossos novos compromissos constitucionais? Bom, isto, como diz o Ackerman, não é um pequeno problema para quem ou para o país que se imagina vivendo sobre a égide de uma Constituição escrita. Então isso não é uma pergunta banal, isso é uma coisa importante. Nós também nos imaginamos como um país governado por uma Constituição escrita. Então, qual é a nossa capacidade de reescrever ao longo da nossa história constitucional os nossos compromissos constitucionais, que são compromissos conosco, são compromissos com o passado, com o nosso passado constitucional e com as futuras gerações, com quem vai nos suceder. Qual é o país que nós vamos deixar para o futuro? Bom, de uma visão bastante ácida e crítica, como eu disse a vocês, a Constituição norte-americana, no sentido de que, de fato, os norte-americanos teriam perdido no século XXI a capacidade de pensar nesses compromissos constitucionais, né? A moda antiga, assim, a forma como o constitucionalismo norte-americano foi construindo esses princípios. E, inclusive, há uma coisa bem interessante que ele fala a respeito da idealização que outros países fazem da Constituição norte-americana, né? E é interessante ele mostrar, por exemplo, que, assim, o exemplo que ele cita, na verdade, é que na Convenção de Bruxelas, que foi a que definiu, que constituiu, né, o que eles chamam de Constituição da Europa, né, a União Europeia, a Convenção da União Europeia, que é chamada de Constituição da Europa, eles, no discurso oficial do secretário-geral da União Europeia, o discurso no final dessa convenção, ele cita Filadélfia, né, que é onde se escreveu a Constituição norte-americana. Então, de alguma maneira, ele se remete a esse passado do constitucionalismo norte-americano para falar da União Europeia e daquele momento que eles estavam vivendo ali no contexto, né, de formação dessa, entre aspas, Constituição da Europa, né? E o Ackerman vai dizer, tá vendo, as pessoas fora dos Estados Unidos, e eu vou entre parênteses dizer aqui no Brasil, isso é muito comum, tendem a idealizar esse processo da Constituição dos Estados Unidos. E aqui na periferia do mundo, né, a gente tende sempre a pensar assim, mas e se a gente fosse os Estados Unidos, né? Que maravilha, eles são tão avançados, eles são tão inteligentes, né? Eles conseguiram
fazer uma Constituição muito bem sucedida, veja, alguns constitucionalistas às vezes falam isso em sala de aula, né? A Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, é o mesmo texto, com poucas emendas. Olha aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós já tivemos várias constituições, desde a primeira, em 1824, a gente teve várias constituições, e a Constituição atual tem várias e várias emendas, né? Só a Constituição atual, em 30 anos, já teve várias emendas. Mas o que o Ackerman está nos dizendo é que isso é uma idealização por vários motivos. É uma idealização, primeiro, porque a Constituição de Filadélfia, né, aquela de 1787, não é a mesma Constituição de hoje. E, embora eles não tenham feito tantas emendas formais ao texto, eles fizeram gigantescas, inúmeras emendas informais ao texto, através de outros processos políticos. E um deles eu acabei de mencionar, que é esse da New Deal, que na verdade foi uma mudança radical das bases da Constituição norte-americana. Obviamente que a Constituição do New Deal não é a Constituição de 1787. Então, no fundo, em 200 e poucos anos de constitucionalismo, houve uma radical mudança. Agora, no Brasil, nós temos uma outra história constitucional, porque cada país tem a sua história constitucional. Então, o modo como a gente fez essas transformações foi por meio de várias constituições. Mas, inclusive, existe um trabalho de pesquisa a ser feito ainda no Brasil sobre qual é o elo dessas constituições, o que essas constituições, de alguma maneira, mantêm como elo, né? É algo que a gente poderia chamar de um constitucionalismo brasileiro. E eu vejo poucas pesquisas sobre isso, né? Tentando justamente mostrar como, de alguma maneira, essas constituições são expressões de momentos de transformação política importantes no Brasil e que, de alguma maneira, o modo que se optou para se fazer essas mudanças foi pela mudança do próprio texto constitucional. Mas quando a gente olha de um texto para o outro, muitas coisas não mudam, inclusive, né? Se você analisa as várias constituições que o Brasil já teve, as mudanças são claras no texto, ali, quais os pontos que efetivamente mudam e uma série de pontos que permanecem com alguma estabilidade de uma Constituição para outra. O outro aspecto que também é importante, e o Ackerman chama a atenção para ele, é que ele diz o seguinte: olha, se nós vamos olhar o processo da Constituição de Filadélfia, nós vamos descobrir, por exemplo, que eles estabeleceram uma regra de que a Constituição de 1787, essa dos Estados Unidos, ela passaria a sua vigência bastando 2/3 dos estados da Confederação votarem a favor. Então, eles não pediram unanimidade para poder ratificar a Constituição. Por quê? Porque eles sabiam que haviam dois estados da Confederação que não estavam aceitando a Constituição. E eles falaram: se a gente pedir unanimidade nesse processo, nós vamos falhar. Outra coisa que aconteceu, né, é que não havia, no contexto de 1787, uma identidade nacional forte nos Estados Unidos. Isso é um problema que foi sendo trabalhado há muito tempo. Segundo Ackerman, o primeiro momento histórico em que surge uma ideia de identidade nacional mais forte é com a Guerra Civil, é depois do período da Guerra Civil norte-americana. Então já estamos no século XIX. Então ele fala, ali em 1787 não havia isso. E, no entanto, a Constituição se fez. Ou seja, se a gente vai olhando, né, e o próprio processo da Guerra Civil norte-americana, que começa com uma tentativa de secessão, né, chamada Guerra de Secessão também. Os estados do Sul falam assim: nós não vamos assinar a 14ª emenda da Constituição, que é uma cláusula de igualdade, da igualdade nos Estados Unidos. Aí, nós não vamos assinar isso não, porque a gente não pode ficar sem os escravos.
E aí vamos reparar o país então. Fica os estados do sul para um lado e os estados do norte para o outro. Bom, eles efetivamente no processo constitucional de debate da 14ª emenda, os estados do norte perderam a votação. Eles perderam a votação. Os estados do sul eram mais articulados, tinham mais poder político, conseguiram não passar a 14ª emenda. E os estados do norte aceitaram isto pacificamente? Não, botaram o país numa guerra. Ou seja, agiram com violência. Inclusive, subverteram todo o processo que estava sendo jurídico, que estava sendo debatido. Como diríamos hoje, deram um golpe, não é? E aí a guerra da secessão aconteceu, a guerra civil nos Estados Unidos aconteceu, e toda a discussão sobre escravidão só vai ser resolvida depois da guerra civil. Então veja, o que o Ackerman está tentando nos mostrar é o seguinte: não, os Estados Unidos não é um país perfeito, e não se trata de perfeição. O que está em jogo não é a perfeição, e o que está em jogo não é eu ignorar as contingências da política. Porque a manobra política existe aqui, existe nos Estados Unidos, existe em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar no mundo vai ter manobra política, vai ter contingência política, vai ter os caras que querem o poder, vai ter os caras que têm o dinheiro e não querem perder dinheiro. Então, essas coisas acontecem em qualquer país. Isso não é uma coisa, não, no Brasil o povo é eticamente pior, nos Estados Unidos são superiores eticamente. Não, ele está falando isso é uma idealização que não existe, de um país que não existe. E ele, inclusive, diz, obviamente, que aquele secretário da União Europeia, quando ele invocou Filadélfia, ele não estava se referindo a essas manobras políticas que aconteceram para poder passar a Constituição de 1787. Por exemplo, esse negócio dos 2/3, de não exigir a unanimidade. Né? Então, essa foi uma manobra política que se usou para poder passar a Constituição. E ele diz, lá o secretário, né, no século XXI, ele não está se referindo a essa manobra política. A que ele está se referindo? É isso que nós temos que nos perguntar. No final das contas, num processo que é complexo, porque é um processo histórico, é um processo político, é um processo espacial nesse sentido, né? Ou seja, ele está ali sujeito às contingências que são políticas, que são econômicas, etc. Mas apesar delas, o que resta? O que no final das contas faz com que hoje, no século XXI, não só os Estados Unidos, mas muitos outros países, a União Europeia e outros, invoquem um exemplo de Filadélfia, 1787? Né? O que há ali? Qual é o elemento que está ali que faz com que a gente passe por cima dessas contingências políticas e diga, não, aquele foi um processo importante? O Ackerman diz, é que a Constituição viva, ela depende não apenas das contingências, então não é simplesmente dizer, qualquer interpretação serve, e qualquer coisa, né, tem que mudar a Constituição, portanto, qualquer coisa vale. O que ele está dizendo é, a mutação, ela se justifica pela afirmação de determinados compromissos, que são compromissos coletivos. E esta é a força da Constituição. A força da Constituição é que o compromisso coletivo viva para além da contingência política, para além dos golpes, para além de todas as coisas que acontecem nas melhores famílias, como se diz, né? Acontecem em qualquer país, acontecem em qualquer lugar. Mas mesmo assim, a capacidade de eu manter os compromissos políticos vivos e em disputa. É isto que faz com que até hoje, de alguma maneira, a gente invoque o exemplo de Filadélfia. Não porque foi um exemplo de perfeição, não porque foi um exemplo de virtuosidade ética, não foi. Porque ali havia interesses, ali havia disputas políticas do mesmo jeito. Mas sim porque, apesar disso tudo, apesar de todas as contingências, uma chama permaneceu viva, que é a chama de um compromisso público e coletivo.
que de alguma maneira nos toca a todos, como um exemplo da modernidade, né? Aquilo nos toca de alguma medida. Bom, e aí Ackermann então nos coloca um desafio, que eu, emprestado dele, roubado dele, coloco aqui para nós também. Também citando o mesmo texto que eu me referi da Harvard Law Review. O desafio seria, para o direito constitucional, desenvolver categorias sensíveis ao tempo histórico e ao espaço social, eu acrescentaria isso, para compreender as mudanças. Então, qual que é o desafio do direito constitucional? Entender quais, no final das contas, são as categorias que permitem eu visualizar a mudança, mudar as transformações, e quais os compromissos, os novos compromissos coletivos que nós vamos fazendo a cada mudança. Um segundo compromisso, nesse sentido, deixa eu só pegar aqui, ó. Ou seja, tentando explicar melhor, que aqui eu resumi melhor, o primeiro desafio, né? Como ter categorias mutáveis, mas que não deformem a Constituição. Esse que é o nosso desafio, né? Eu não posso deformar o compromisso base que foi feito, mas eu tenho que ser aberto à mudança. A categoria ela tem que me mostrar a capacidade de mudança desse texto ao longo do tempo. O segundo desafio é que nós não temos como definir, muito menos como resolver, os problemas constitucionais fundamentais, a não ser que nos confrontemos com as transformações longas e complexas da nossa identidade política, que reduziram a Constituição escrita a uma afirmação incompleta. Isso nos diz Ackermann. Então, eu resumi da seguinte maneira o segundo desafio. A Constituição aberta exige a confrontação com problemas reais e a transformação das nossas identidades políticas ao longo do tempo. Não tem como a gente manter a Constituição viva se a gente não confrontar essa questão. De, afinal de contas, qual é também a nossa identidade política? O que nos torna brasileiros? Essa pergunta, né? O que nos constitui como brasileiros? A gente vai ter que trabalhar essas duas questões ou esses dois desafios. Bem, veja o seguinte, em definitiva, ou fechando, eu queria chegar a uma pergunta fundamental a partir dos dois desafios. Fica claro, espero, né, até o momento, que numa ideia de Constituição viva, eu não tenho como fugir à contingência política e aos riscos dos desvirtuamentos que decorrem desses processos de contingência política. Então, isso faz parte também do processo, né? Isso faz parte da história, vamos dizer assim. Eu tenho riscos de desvirtuamento e eu tenho contingência política. Eu não posso cair no engano da idealização, né? De achar que existe algum país no mundo em que as pessoas são anjos. Porque este que é, muitas vezes, a narrativa que a gente cai. É o que alguns chamam de complexo de vira-lata, né? Todo mundo é perfeito, só a gente que não presta. Na verdade, esse é um engano que a gente está cometendo ao gerar uma certa idealização de processos que são complexos. O que nós temos que nos perguntar, ao contrário, é que, mesmo na contingência política, mesmo com todos os riscos de desvirtuamento, mesmo que a gente
corre o risco o tempo todo. O que, no final das contas, resta desse processo como aprendizado social? Essa que seria a pergunta. A pergunta-chave que eu faria para vocês é quais as bases operacionais e os cânones da Constituição Viva brasileira. Ou seja, o que nós demos conta de construir ao longo desses 30 anos. Não vamos cair na idealização enganosa de que nós nada construímos. Né? De que só os outros conseguem, que a gente não consegue. Ou seja, que em 30 anos nada de diferente aconteceu no Brasil. Eu acho que isso seria um engano terrível. O que nós temos que pensar é o que nós demos conta de construir nesses 30 anos. E como isto que nós demos conta de construir foi se assentando como um compromisso político coletivo de todos nós, que inclusive determina a nossa identidade política como brasileiros. Eu diria que esse meu desafio se assemelha um pouco ao que no constitucionalismo alguns vão chamar de cláusula pétrea. Mas eu resisto a usar esse termo, porque a forma como o constitucionalismo brasileiro desenvolveu a ideia de cláusula pétrea é extremamente substancialista. Novamente, é botar a fé no texto. Né? Ou seja, quais são os artigos do texto que são imutáveis. E eu não estou falando disso. O que eu estou falando é o que, no final das contas, no processo histórico, nós demos conta de construir como algo que é imutável para nós, que se torna um cânone do qual a gente não quer abrir mão. Bom, eu diria que, para mim, uma das coisas, não daria para falar de todas, mas uma das coisas que nós demos conta de construir, que se tornou uma referência comum, que nos transforma num sucesso para as futuras gerações, nesses 30 anos, é a democracia. Eu acho que é isso que nós demos conta de construir. Um país democrático. E, novamente, eu estou dizendo, mas professora, não sempre a democracia funciona. E exatamente essa contingência política que vai nos mostrar efetivamente se a democracia se tornou ou não uma base para nós. Ou seja, não é a perfeição. Democracia não é o lugar dos anjos, não é o lugar da perfeição, não é o lugar onde nada falha, onde eu não posso ter problemas, inclusive, contra a democracia. Democracia é um processo que se afirma apesar das contingências, apesar dos desvirtuamentos, ou seja, apesar da ditadura. Né? Apesar de todos os desmandos e dos riscos que estão implicados no processo, que constantemente podem lançar mão da retórica do retrocesso, a gente ser capaz de, mesmo assim, reafirmar isto como um cânone, como um princípio. Ou seja, dizer, eu não abro mão disso aqui, porque custou 30 anos para construir isso aqui. Agora, se a gente fosse realmente olhar, né, para o processo histórico brasileiro de uma maneira mais generosa, eu diria, nos custou 100 anos, 120 anos, 130 anos, não 30 anos da Constituição. Né? Nos custou uma vida, nos custou gerações em que isso foi sendo construído paulatinamente. Isto não implica que não exista ainda um desafio, porque a democracia, ela implica um desafio constante. O desafio que nós temos pela frente é
que em momentos de crise nós não caiamos na tentação de dar respostas autoritárias. Então, como não cair nas respostas autoritárias nos momentos de crise? Mas, ao contrário, no momento de crise, ser um momento de reafirmação do processo que nós construímos ao longo de tanto tempo e que custou vidas, custou uma energia brutal. Olha toda a energia que nós tivemos que colocar, uma energia política, dinheiro, vidas, para que a gente conseguisse construir o país que a gente tem hoje. Não foi dado, isso não foi dado, né? Isso foi uma coisa construída no cotidiano. Voltando ao Oliver Wendell Holmes, né, esse juiz da Suprema Corte Americana, que é um ícone nos Estados Unidos, por ter representado esse momento de virada, que é um momento de virada que, num dos livros do Ackerman, ele diz, para ele, um dos momentos refundantes dos Estados Unidos da América, ou seja, em que se muda também aquela Constituição de 1787, se mudam os cânones de interpretação da Constituição, que foi o momento da afirmação dos direitos civis norte-americanos, que ele chama de Revolução dos Direitos Civis, e vocês já devem ter alguma notícia dessa história, né, toda, já devem ter acompanhado, por exemplo, um dos ícones disto, que é o Martin Luther King, né, que é esse período ali do Martin Luther King, em que há uma luta pela afirmação, primeiro, da igualdade racial, da igualdade das mulheres, e etc. Né? Então, o Holmes, como eu disse, é esse juiz ícone, porque ele, de alguma maneira, é que deu essa virada na interpretação da jurisprudência da Corte Suprema, que permitiu a adoção de uma leitura a partir dos direitos civis, né? Uma leitura da Constituição a partir dos direitos civis. E a frase que é citada pelo Ackerman, e que na verdade é uma frase citada por muitos nos Estados Unidos, né? Uma frase que está na biografia do Holmes, autobiografia, que diz, abre aspas, a vida do direito não é a lógica, mas a experiência, fecha aspas. Então, o direito não é na matemática, não é na lógica, não é no silogismo. Novamente, não é no texto. A vida do direito está na experiência. E a experiência é uma experiência não de aplicação do direito, é uma experiência de violação de direitos. Todos os direitos se afirmam a partir da sua violação, não da sua aplicação. E este é exatamente o processo que os Estados Unidos vivem naquele momento da década de 50 e 60, 70, né? São as décadas de afirmação dos direitos civis. É um momento de violação, é um momento de apartheid social. Vigia nos Estados Unidos um conjunto de leis que, na verdade, não foram chamadas assim, mas hoje muitos, inclusive muitos ativistas dos direitos civis e do movimento negro norte-americano chegam a falar em apartheid social, num sistema similar ao da África do Sul, tão grave quanto o da África do Sul, né? Que eram o conjunto das leis que foram apelidadas de leis Jim Crow, né? Então, é que você tinha uma separação de tudo nos Estados Unidos. Era o lugar no ônibus, o banheiro público, a escola, tudo era separado para negros e brancos. Foi em 1953 que esse sistema começou a ser efetivamente desmontado com uma decisão da Suprema Corte Americana, famosa, chamada Brown versus Board of Education. Brown é o sobrenome de uma pessoa, que na verdade é um conjunto de pessoas, Brown era um deles, que propõe uma ação contra o Board of Education, ou seja, contra a Secretaria de Educação, alegando que as escolas de brancos e negros não eram iguais. As escolas dos negros eram muito inferiores às escolas dos brancos, as escolas públicas. Então, que o sistema educacional não estava cumprindo o preceito constitucional de igualdade. E que eles queriam o fim da segregação dentro das escolas, de modo que os negros pudessem usar as escolas que eram usadas pelos brancos e que tinham maior qualidade. Esta decisão foi favorável a Brown e ao conjunto, né, de ativistas
por esse direito à educação. Mas veja, para poder aplicar a decisão Brown nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana teve que determinar que os juízes federais de cada estado e alocados em cada cidade dos Estados Unidos fossem às escolas, na porta das escolas, para garantir que os meninos e meninas negras conseguissem entrar dentro da escola e sentar na escola. Eles tinham que fazer um papel quase de policial ali, de guarda, os juízes federais, para poder garantir o cumprimento dessa decisão. Porque quando Brown é de 1953, né, quando ela foi julgada, as escolas não aderiram, simplesmente falaram, não sei se nós vamos cumprir isso não. E no final das contas, existem hoje vários, inclusive, registros em vídeo e também em fotos, né, de manifestações de brancos na porta da escola querendo proibir a entrada de meninos e meninas negros dentro da escola. Então, este processo não é, novamente, não dá para idealizar o processo. Não dá para dizer, olha que inteligentes, esse povo foi... Não! Houve resistência, houve constante violação ao direito, e foi na violação ao direito que os direitos foram afirmados. Na verdade, hoje, existe uma ampla bibliografia de autores importantes nos Estados Unidos, mostrando como essas medidas, inclusive as leis de segregação racial, não estão completamente acabadas nos Estados Unidos. Existem ainda várias leis racistas, segregacionistas. Hoje eles estão batendo muito fortemente, por exemplo, nas leis penais e em todo o sistema carcerário dos Estados Unidos. Um sistema que já está caminhando para 3 milhões de presos, sendo desses 80% homens negros, né? Existe uma estatística recente, que foi publicada recentemente num livro que se chama A Nova Segregação Racial, da Michelle Alexander, que mostra que em algumas cidades norte-americanas, 9 em cada 10 homens negros têm antecedentes criminais. Ou seja, já passaram em algum momento da sua vida pelos sistemas de justiça penal nos Estados Unidos. E aí ela vai mostrando como isso está gerando também uma casta de excluídos, de direitos sociais, né? Porque aí ela vai amarrando as leis. Por exemplo, mostra que a lei que permite você ter acesso a financiamentos de casas populares, uma das exigências disso é que você não tenha antecedentes criminais. Então, se em algumas cidades, 9 em cada 10 homens têm antecedentes criminais, homens negros eles não têm acesso à casa, por exemplo. Né? Então, ela vai amarrando isso tudo, mostrando como, na verdade, essas leis penais, elas vão tendo uma repercussão em outros direitos sociais. Né? Em relação a outros direitos sociais, mostrando todo um sistema racista que ainda estaria em curso nos Estados Unidos. Então, vejam, tudo isso é tentando derrubar efetivamente a ideia de que existe o país dos anjos, né? De que a Constituição ela não é feita na abstração da idealização do céu, ela é feita na luta cotidiana por direitos. Ela é uma disputa de narrativas. Ela é uma disputa de narrativas. E aí eu queria ir, então, na segunda parte, para pensar um pouco né, no nosso processo aqui. Afinal de contas, eu colocaria para vocês 2 desafios. Um deles é pensar os cânones dos últimos 30 anos, pegando a Constituição de 88, com base nas experiências do constitucionalismo brasileiro. Então, eu não estou pegando aqui os cânones escritos por um filósofo iluminado ou por um constitucionalista iluminado que escreve um livrinho e fala assim, o Brasil deveria ser assim.
Isso aqui que a gente gostaria que fosse, né? Que é muito fácil você sentar no seu gabinete e escrever um livrinho falando o que você acha que deveria ser a Constituição. Os cânones não são construídos por filósofos ou por constitucionalistas. Os cânones são, ou seja, os compromissos constitucionais, eles são escritos nas práticas, nas experiências cotidianas, das ruas. É ali que se constroem. E eu perguntaria, então, o que nós construímos em 30 anos? Sem querer cair no engano, no falseamento, de que nós não construímos nada. Então, eu rejeito veementemente o ceticismo de alguns colegas que vão dizer a Constituição está morta. Né? Desses lá da direita que falam assim, ah não, para ter uma Constituição basta eu sentar com 3 ou 4 gatos pingados, iluminados e escrever uma Constituição. Isso não é uma Constituição. Isso é um texto. E como diz o ditado, papel aceita tudo. Eu posso escrever o que eu quiser no papel, mas não é isso que é a Constituição. A Constituição é viva. A Constituição é a Constituição viva. Ou seja, a Constituição são práticas sociais. Não é um iluminado sentado no gabinete que vai fazer a Constituição. A Constituição é o que a gente constrói no cotidiano das nossas práticas sociais. Por outro lado, rejeitar também essa saída da esquerda, ou de uma parte da esquerda, que diz, ah, joga essa Constituição fora, vamos fazer uma Assembleia Constituinte. Né? Rejeitando mais uma vez a ideia de que nada se construiu, ou partindo da ideia de que, olha, nada se construiu em 30 anos. Mesmo após o golpe, eu estou disposta a afirmar que a Constituição de 88 não está morta, ela está viva. E esse final de semana isso foi provado. Então, o que nós construímos? Eu acho que a primeira coisa que nós construímos, né, que eu estou chamando de democracia, que eu falei aqui, para mim o cânone fundamental é a democracia. Nós construímos uma democracia em 30 anos. Mas aqui eu quero explicar o que eu estou chamando de democracia. E com isso explicar para vocês o que é a Constituição de 1988 para mim, nessa perspectiva de uma Constituição viva, para depois então confrontá-la com a ponte para o futuro. A ideia de que as vozes historicamente caladas podem falar. Essa é uma das coisas que nós construímos. A ideia de que mulheres negras, periféricas, né? Os negros, os indígenas, pessoas de diversas orientações e manifestações da sua sexualidade podem falar. Né? Que nós temos uma comunidade, um princípio coletivo, de que todas as vozes que foram historicamente caladas ao longo da história desse país podem falar. Nós construímos isso em 30 anos. A segunda coisa que a gente construiu é que a insurgência não é um lugar da bagunça. A insurgência é o lugar da criação. A insurgência é um lugar de criatividade desses cânones. Que é na insurgência que a gente consegue desenvolver uma nova sociedade, novas perspectivas sociais. E que essa insurgência se dá principalmente contra as opressões assentadas historicamente, tanto de raça, de gênero, de classe e outras mais que poderiam ser citadas aqui. Outra coisa que nós construímos ao longo desses 30 anos, a ideia de que os saberes tradicionais são tão importantes quanto os saberes científicos, racionais, desenvolvidos no Ocidente. Né? Que toda comunidade e toda pessoa, por mais simples que ela seja, ela tem um saber dentro dela. E que esse saber pode ser compartilhado coletivamente. E ele pode ajudar a construir mundos coletivamente.
Então, isso é uma coisa que nós também construímos ao longo de 30 anos na democracia. O quarto cânone, que diríamos é um subcânone da ideia de democracia, que eu diria é o cuidado. A ideia de que eu só tenho direitos e eu só amplio direitos, e eu posso ampliar direitos, ou melhor dito, um modo de eu ampliar os direitos é por meio do cuidado, da solidariedade, do coletivo, da construção horizontal, da construção colaborativa. Esse é um modo que eu construo mundos e outros mundos possíveis. Isso também é uma coisa que nós construímos ao longo de 30 anos da história da Constituição de 88. Todos esses cânones, o das vozes, o da insurgência, o dos saberes tradicionais e o do cuidado, estão vivos. Eles estão vivos. As manifestações nesse final de semana, né, do hashtag ele nunca, ele não, para mim são expressão de muitas das coisas que estão ditas aqui, desses 4 cânones, né? As pessoas que foram às ruas, as pessoas que hoje lutam não por este ou outro candidato, mas por um processo democrático. Lutam porque dizem, olha, vamos, independente de quem ganhe, nós precisamos de alguém que ganhe e aceite a regra democrática de que a eleição vale. Eu não posso ter um candidato que diga assim, ah, não, eu só aceito a eleição se eu ganhar. Se eu não ganhar, eu não aceito. Olha, isso é uma subversão do princípio democrático que sustenta a própria eleição, que sustenta a própria coisa que está colocando aquela pessoa no poder. Então, assim, se você não aceita as regras do jogo, não joga o jogo. Né? Se você está jogando o jogo, você tem que aceitar as regras. As manifestações também no sentido de que eu posso dialogar na diferença, eu posso ter discordâncias políticas, eu posso ter discordâncias quanto aos projetos de Brasil. Não existe um único projeto de Brasil. Existem projetos em disputa e discordantes. A única coisa que eu não posso negociar é com o fascismo. Eu não posso negociar com um projeto de Brasil que quer subverter as bases mais orgânicas do respeito que permite o diálogo, que permite a discordância. Então, como é que eu posso efetivamente dizer que é um projeto válido, que pode ser debatido entre outros, um projeto fascista, um projeto que... E fascismo aqui eu estou usando, não no sentido daquele momento histórico específico da Itália ou de um momento da Europa, eu estou usando aqui como os totalitarismos, né? Visões totalitárias de mundo em que a totalidade só se mantém se eu exterminar o outro. Então, este projeto de totalitarismo, ele não é negociável.